Olá, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Vamos fazer atividades na videoaula de hoje e nós vamos fazer língua portuguesa, tá bom? É a última videoaula da semana. Nós fazemos, né, sempre toda semana uma aula na segunda-feira e outra na quinta-feira, que é a videoaula, né? Se de repente não der para assistir nos dias indicados, também não tem problema. Vocês podem ver com a família quando é melhor vocês assistirem, tá certo? Então vamos começar. Língua portuguesa, página 49 e 50 hoje. A seção é palavras de cá para lá. E nós vamos falar sobre antônimos. Alguém sabe o que é antônimos? Alguém sabe o que essa palavra significa? Muito parecida com a palavra Antônio, um nome. O que será? Vamos ver. Número 1. Releia estas palavras do poema. Fino e grosso, do poema que nós estávamos vendo na aula passada. O significado de fino é: o que significa a palavra fino? O mesmo que o significado de grosso, é a mesma coisa que falar grosso, fino e grosso são iguais, ou o contrário ao significado de grosso. É o contrário de grosso ou é igual a grosso quando eu falo fino? Quando eu digo, esta régua é muito fina, é a mesma coisa que falar, esta régua é muito grossa? Não, né? Fino é o contrário do significado de grosso. Então, faça um X aqui. A Pro vai pintar, tá? É a segunda opção. Nós pensamos isso juntos. Então, vou colocar aqui pintado. Palavras que apresentam significado contrário ao de outras são chamadas de antônimo. Ah, Pro, então antônimo é quando uma palavra é o contrário da outra? Sim, isso. Fino e grosso é o contrário. Eles não têm o mesmo significado. Quando tem o mesmo significado, só para nós nos lembrarmos, é sinônimos que a gente fala, né? Quando significam a mesma coisa, duas palavras que significam a mesma coisa. São diferentes as palavras, mas o significado é o mesmo. Nesse caso, não. O significado é o contrário, não é o mesmo. Vamos fazer os exercícios e aí vocês vão treinando, se acostumando. Vamos ver. Exercício número 2. Esse eu vou fazer com vocês. Ligue a palavra da primeira coluna ao seu antônimo, ao seu contrário. Primeira palavra aqui em cima. Vou fazer alguns e depois vocês farão os outros sozinhos, tá? E aí eu mostro a correção. Então, olhem só. A primeira palavra aqui é iniciar. Qual que é o contrário de iniciar? É desanimado? É chegada? É terminar? É devagar? Feroz? Frio? Errado ou antigo? Qual é o contrário de iniciar? Quando eu já iniciei e eu estou a terminar, né? Iniciar, terminar. Um aluno está iniciando a lição e o outro está terminando, é o contrário. Então, iniciar e terminar. Agora, saída. Qual que é o contrário de saída? Se eu não estou saindo, eu estou chegando, né? É a chegada. Qual é o contrário de depressa? Não estou fazendo nada depressa hoje. Estou fazendo tudo devagar. Alguns alunos estão animados, outros já estão. Qual que é o contrário de animado? Desanimado. E agora tem os outros. Quente, manso, moderno e certo. Vocês vão fazer estes. E depois eu mostro a correção. Pausem o vídeo e terminem de fazer.
Voltei aqui na nossa página. Eu reparei que às vezes esse microfone ele é bom, mas ele sai um barulho de sopro, né? Talvez da voz, quando a gente fala, ou da respiração, ou até algum toque no fio, tá, crianças? Então, estou atenta a isso para não acontecer. No outro vídeo, eu vi que ficou com sonzinho de sopro. Página 50. Mais exercícios. Sobre antônimos, o contrário. Observe um dos pares de palavras da atividade anterior. Ali na atividade anterior, a última palavra até que a prof fez com vocês foi animado, né? E desanimado, que foi o contrário de animado. Como o antônimo da palavra animado foi formado? Como que eu escrevi desanimado? O que aconteceu? O que tem ali de diferente? O que vocês acham? Olhem lá, olhem as duas escritas. A palavra ela foi escrita igual, quase, né? A gente vê que tem no desanimado tem a palavra animado. Então, o que foi colocado na frente? Foi colocado o prefixo des. Tem algumas palavras no antônimo que elas são acrescentada a elas, né, o prefixo desanimado, tá? Então, olhem lá, foi colocado, vamos escrever. O que é o prefixo? Essa sílaba des, que já dá outro significado, né? Porque quando eu digo os alunos estão animados ou os alunos estão desanimados, não significa a mesma coisa. Animado, né? Empolgado. Desanimado já não é a mesma coisa, né? Desanimado é cansado, sem empolgação. Então é diferente. Então, uma simples sílabas, que a gente fala que é um prefixo que vem na frente da palavra que já existe, deixou o significado dela outro, diferente, o contrário. A Pro separou para nós fazermos. Já vou abrir. Pronto, vou aumentar. Então, aqui são as palavras que nós analisamos. Eu vou até aumentar um pouco mais para a gente fazer aqui. Um pouquinho menos. Pronto. E vamos escrever a resposta, que tem uma sílaba des na frente. Só um minutinho. Então, vamos lá. Ah, não estamos com a letra, né, que nós usamos. Cursiva. Só um minutinho. Pronto. Foi colocado o prefixo des. Foi colocado a sílaba des antes da palavra animado e se tornou desanimado. Outro sentido. Pausem sempre o vídeo que for preciso para vocês copiarem. Agora nós vamos ver palavras que, para falar o contrário, é colocado o prefixo, a sílaba des na frente, no início da palavra. Então, eu vou fazer algumas com vocês e depois vocês farão as outras, tá? Então, vamos lá, Pro vai fazer. Até aqui. Em todas vocês vão colocar o des na frente. Então, qual é o contrário de carregar?
é descarregar. Um celular não está carregado, ele está descarregado. É o contrário. Qual é o contrário de fazer? Desfazer. Todos têm o des. Coloco o des e repito a palavra. Essa daqui, hein? Obedecer. O que os pais às vezes reclamam sobre desobedecer. Então, ó, des e eu coloco obedecer. Ocupado. Quem não está ocupado está desocupado. Coloco o des e repito, ocupado. Pendurar, né? Pendurar alguma coisa no varal, em algum lugar, né? Como fica? Despendurar. Eu repito, vou fazer assim só para ele ficar na linha certa. Despendurar. Então, vocês já sabem a regra. Colocar o des na frente, a sílaba, e repetir a palavra. E assim eu dou um outro significado, eu dou um outro sentido para a palavra. Ela passa a ser outra palavra. Ela passa a ser o contrário. E assim nós formamos os antônimos. Vocês vão fazer essa atividade com parafusar, desparafusar, pentear, despentear, abotoar, amarrar, empregado e contente. Todas elas vocês vão fazer, tá bom, crianças? Olhem só, tem um recadinho aqui no livro no final para nós vermos sobre antônimos. Vamos lá, voltei aqui com vocês e olhem só. Menina, cansar e descansar. Ao acrescentar o des no início de algumas palavras, podemos formar o seu antônimo. A parte acrescentada no início da palavra é dado o nome de prefixo. É uma palavra que já existe, mas eu coloco o prefixo,